Mateus capítulo 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vamos ler ainda a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, que seria 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio! E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas, olha o que diz a Bíblia, a tua oração e as tuas esmolas subiram na presença de Deus, ou subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que retirou o anjo, ou que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Quando Pedro chegou, então eles encontraram Pedro no endereço, e aí Pedro veio. Aí chega o verso 25. Vamos ao verso 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? Amém?
Glória a Deus. Meus amados, prestem atenção. Poucos minutos estarei falando. A palavra de Deus está nos falando aqui a respeito de um momento da história da humanidade em que o Império Romano se estendia em toda a volta do mar Mediterrâneo e alcançou a terra de Israel. E os romanos eram muito sábios. Os romanos criaram um conceito chamado da paz romana. Como que era essa maneira dos romanos tratarem as pessoas que pertenciam aos povos conquistados? Eles as tratavam muito bem, para que as pessoas se sentissem parte também do Império Romano e por isso não se rebelassem contra Roma. E uma das coisas que Roma fazia era adotar os deuses dos povos conquistados. Por isso o panteão romano tem muitos deuses. Quando a gente vai lá em Roma, ali pertinho do Coliseu, se você já foi em Roma, pertinho do Coliseu tem o Arco de Tito. E ali, no Arco de Tito, você vê isto. Você vê os soldados de Tito, ali naquele relevo, trazendo inclusive o candelabro do templo em Jerusalém, porque eles acreditaram, como o candelabro estava lá na frente, acreditaram que aquele era o Deus de Israel. Então, até hoje está lá esta marca histórica. Então, aqui nós vemos dois comandantes romanos, dois centuriões romanos. Um centurião, chefe, as pessoas acham que centurião é chefe de 100, centurião chefe de 80. E o outro era um centurião chefe de corte. O que é um centurião chefe de uma corte romana? A corte romana tinha 480 militares. Equivaleria a um coronel no dia de hoje. Então, a palavra de Deus diz que estes dois comandantes romanos, comandantes de ocupação, tropas de ocupação ali em Israel, um estava lá em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade-chave no leste da terra de Israel. E Cesareia era uma cidade mais importante ainda no extremo oeste de Israel. Então, uma no extremo leste e a outra no extremo oeste. O centurião de Cafarnaum, diz a Bíblia Sagrada, ele, dentro desta ideia romana, diz a Bíblia Sagrada, que ele havia ajudado a construir a sinagoga dos judeus em Cafarnaum. Uma sinagoga extraordinária, que até hoje estão lá suas ruínas. Alguns irmãos que já foram comigo lá tiveram a oportunidade de ver a importância desta sinagoga. E a Bíblia diz então que este homem, dentro daquele pensamento romano, de não se chocar com a religião local, ele havia construído, dado dinheiro para construir a sinagoga. Por outro lado, o centurião Cornélio, que era o de 480 homens, diz a Bíblia que todos os dias ele ajudava o povo, ele dava muitas esmolas para todo o povo de Cesareia, de maneira que ele era muito querido por aquele povo. Mas a palavra de Deus mostra que ele não fazia aquilo só por ser romano. Ele fazia aquilo realmente de coração, tanto que o anjo, quando veio falar com ele, disse: olha, Cornélio, as tuas orações... Cornélio não conhecia o Deus como nós conhecemos, o Deus da Bíblia, mas ele olhava os céus e dizia: Deus, Criador dos céus e da terra, Deus único. Ele entendia que havia um Deus único. E ele falava com este Deus. E um dia, então, se apresenta um anjo para ele. E o anjo diz: eu ouvi as tuas orações e vi o que tu tem feito. E eu vim aqui trazer uma mensagem para ti. Aleluia,
Glórias a Deus. Agora, meus irmãos, vejam, até aqui, aqueles dois homens caridosos eram semelhantes. Mas agora, as semelhanças começam a desaparecer. E agora aparecem duas maneiras de nós encararmos a pessoa de Jesus, encararmos Deus. A Bíblia diz que quando Jesus chegou lá em Cafarnaum, aquele centurião romano, que era tão admirado pelas pessoas, que era aplaudido pelos chefes judeus, porque havia construído a sinagoga, a Bíblia diz que aquele homem que andava tão garbosamente, quem sabe no cavalo mais bonito de Cafarnaum, numa carruagem bela, a Bíblia diz que aquele homem tinha uma luta no seu interior, ele tinha um problema na sua casa. Quantas pessoas, irmãos, que aparentemente parece que está tudo bem, procuram aparentar, porque precisam aparentar no seu dia a dia, na sua profissão, aparentar que está tudo bem, mas lá no seu interior, ele sabe da sua luta, ele sabe da sua batalha. É uma luta com um filho, é uma luta com um neto, é uma luta com uma filha, é uma angústia que sente na alma, é um problema que tem no seu interior. E a Bíblia diz que aquele homem era assim. Aquele homem tinha um rapaz que ele criava na sua casa, e aquele rapaz estava paralítico, e aquele rapaz parecia que ia morrer, e aquele homem aguentava aquela situação. Mas quando Jesus chegou em Cafarnaum, ele ouviu dizer: Jesus está chegando aí. E ele tinha ouvido a respeito de quanta coisa Jesus fazia. Ele disse: chegou a minha hora, chegou a minha oportunidade. Chegou a minha oportunidade, chegou a oportunidade de resolver o problema da minha casa. Oh, glória a Deus. E aí, meus amados, ele envia uma embaixada na frente dele para falar com Jesus. E essa embaixada, conforme nos mostra Lucas 7, disse para Jesus: Jesus, esse homem é um homem jóia, é um homem legal. Olha o que ele fez, ele construiu o nosso templo. Jesus, atende ele, Jesus. Atende ele. Aleluia. E quando Jesus se encontra com aquele homem diz assim para Jesus: Jesus, olha só, que você vê a diferença. Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por que ele disse isso? Eu não sou digno, Jesus, que o Senhor entre na minha casa. Porque Jesus era um judeu, e ele era um gentil, ele era um romano. Veja como os romanos respeitavam, conheciam e respeitavam a religião dos povos dominados. Aquele homem sabia que um judeu não poderia entrar na casa dele, porque ele era um gentil, incircunciso. O homem incircunciso era considerado então um impuro. Então ele sabia disto. Ele sabia que pelo fato de ele ser um incircunciso, Jesus como judeu, não poderia entrar na sua casa. Veja, aquele homem entendendo a tradição religiosa dos judeus, aquele homem não sabendo que este Jesus que depois revela para Pedro que para Deus não há diferença entre raça, entre etnia, entre nacionalidades, oh glória a Deus. Mas ele colocou a sua tradição e a tradição dos judeus entre ele e Jesus. E veja que interessante, quando nós elegemos a nossa tradição religiosa acima do poder de Deus, nós nos limitamos. Veja, nós nos limitamos a receber Jesus na nossa casa. Nós limitamos a Deus
e nos limitamos de receber Jesus, não somente como alguém que nos abençoa, mas como alguém que pode entrar na minha casa. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não importa a tradição religiosa, não importa o que é, não importa o que fez, não importa se é umbandista, se é católico, se é batuqueiro, se é ateu, se é agnóstico, não interessa isto, aleluia. Você não pode permitir que a sua tradição religiosa impeça de você abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu não quero religião, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor dominando o meu coração. Eu quero ver mudança. Mas o coitado era preso naquela tradição. E o coitado disse: Jesus, não, Jesus, na minha casa não. Tu não podes entrar lá em casa. Mas Jesus, eu creio que tu pode me abençoar. Se tu disseres uma palavra, o rapaz lá em casa vai ser curado. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja, Deus está disposto a abençoar qualquer um. O fato de alguém ser abençoado por Jesus não significa que Jesus esteja na casa dele. Não. Jesus abençoa todos. É só clamar a Jesus. Clama a mim, clama a mim. Se você clamar, Ele vai te ouvir. Mas olha só o que aquele homem perdeu, a oportunidade que ele perdeu. A oportunidade que ele perdeu. O rapaz ficou curado, mas ele continuou doente. O rapaz foi curado, mas a sua alma continuou doente. O rapaz foi curado, mas ele continuava pensando que não podia ter Jesus, que ele era impuro. Quantas pessoas que pensam assim: ah, mas eu sou tão pecador, eu fiz tanta coisa errada, será que... E aí impede que Jesus entre na sua casa. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquele outro. Olha, tanta coisa que eu gosto, mas será? Não faça, não pense assim. Agora vamos ver o coronel. Vamos lá para Cesareia, vamos lá para o outro lado. O coronel lá de Cesareia era igual ao outro. Os dois eram romanos, os dois eram homens caridosos. E aquele Cornélio, o nome dele era Cornélio, estava orando na casa dele 3 horas da tarde. Aleluia. 3 horas da tarde ele estava orando. E de repente aparece um anjo. E o anjo disse assim: Cornélio, manda chamar o Simão Pedro, que está na casa do Simão Curtidor, na beira-mar, a quase 50 quilômetros de distância, lá na cidade de Jope. Olha que loucura. Olha que loucura. Oh, glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Foi uma experiência parecida que teve o engenheiro... Vem cá, engenheiro Bruno, corre aqui, corre aqui. É você mesmo, Bruno Apolinário. O Bruno contou uma experiência tremenda, irmãos, aconteceu com ele. Olha só como é que Jesus, ele era surfista. Estava 6º lugar do surfismo de Santa Catarina. Aí olha o que aconteceu. Ele estava dizendo assim para Deus: Deus, será que o Senhor existe? Mostre alguma coisa para mim. O Senhor é Deus de impossível. O que aconteceu? Ele perdeu o relógio lá no meio do mar. Vem aqui, Bruno. Aleluia. Glória a Deus. Bruno estava comigo lá no retiro. Aí olha só, ele perdeu... Desculpe te chamar assim de surpresa. O Bruno perdeu o relógio dele. Aí o que acontece? Ele diz isso: Senhor, tal. E quando ele viu, bate uma coisa, foi assim, né? Bateu na perna. Olhou, era o relógio dele. Irmão, um relógio perdido no meio do mar, por um surfista. Você sabe que surfista só anda em onda ruinzinha, né? Bate o relógio, ele pega o relógio, e não é que perde de novo. Perdeu de novo.
Aí ele foi para casa, 4 horas depois, ele volta. Quanto que aconteceu? 4 horas depois eu voltei, andando pela praia, andei 200 metros para o norte, e de repente uma voz falou comigo: volta que teu relógio está lá atrás, né? E me mostrou a localização do relógio. Eu voltei 200 metros, cavei um buraco e desenterrei o relógio. Aleluia, Deus continua o mesmo para salvá-lo. Hoje está aqui, ó, oh, glória a Deus, glória, trocou a prancha por Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. E aconteceu isto, o anjo dá o endereço onde estava Pedro. E quando chega lá, meus irmãos, o Pedro também era judeu, o Pedro também tinha tradição religiosa, mas Deus tinha falado para o Pedro: aquilo que Deus purificou, o que Deus purifica, não diga que é impuro. Para Deus não tem gente que não possa ser alcançado, para Deus não tem ninguém, para Deus não tem acepção de pessoas. Deus pode alcançar, Deus pode, oh glória a Deus, Ele pode. E Pedro vem, aleluia, caminha, 3 dias caminhando. Chega lá na casa do Cornélio. Glória a Deus. Entra na casa do Cornélio. Cornélio se ajoelha na frente dele. O Pedro diz: para, eu sou homem igual a ti, rapaz. Nada de me adorar. Tem que adorar a Deus. Ele estava tão impressionado. Imagina, irmãos, ele mandar o homem lá em outra cidade no endereço. Se não encontra o Pedro lá, e chamar ele de louco, ele ia perder o emprego, ia para fora do exército. Mas olha, Pedro chega, e aí Pedro conta: olha, pela nossa tradição judaica, eu não poderia vir aqui. Aleluia! Olha só, aquele homem não olhou a tradição, ele conhecia, ele sabia que Pedro não podia chegar na casa dele, mas ele sentiu sede de Deus, ele sentiu fome de Deus, ele não queria receber só a bênção de Deus, ele queria receber o Deus da bênção, ele queria ver Deus dentro da família dele, ele queria ver Deus dentro da casa dele. Oh, aleluia! Até ali os dois eram iguais, mas aqui aconteceu a diferença. Cornélio queria Deus para si. Ele acreditou que Deus podia mudar a sua história. Ele acreditou que Deus não é somente alguém que abençoa, mas é alguém que quer viver conosco, é alguém que quer ser nosso Senhor, é alguém que quer erguer um trono de vitória, um trono de reino na minha vida, na sua vida, na nossa família. É alguém que quer mudar a tua história, oh aleluia, é alguém que quer mudar as diretrizes da sua vida, mudar tudo. E a Bíblia diz que Pedro começou a falar de Jesus, vai falando. O que acontece daqui a pouco? Daqui a pouco, diz a Bíblia, todos começaram a falar em novas línguas. O que é novas línguas, pastor Humberto? Essa língua que você não entendeu que alguém falou aí. Quando a gente recebe o poder do Espírito Santo na vida da gente, quando Deus domina a vida da gente, oh glória a Deus, veio uma língua que você nunca falou na vida e você começa a falar. Que coisa tremenda. Pastor, que negócio de língua? Esta língua é a oração no Espírito Santo. Aleluia. Sabe numa guerra, como é que um exército comunica? É por código. Numa guerra eu não vou falar em português lá com o meu soldado lá, não, eu falo em código. E a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada, que é um código, que o Espírito Santo na sua vida faz você orar uma oração para Deus que o diabo não entende, que o demônio não entende, que ninguém entende. É comunicação direta com Deus. Oh glória a Deus. Quem já fala esta língua pode levantar a mão e dar glória a Deus. Olha aí, eles todos já receberam. Essa pessoa que está ao seu lado já recebeu o que aqueles homens receberam quase 2000 anos atrás. Porque Jesus continua o mesmo.
Porque essa gente que levantou a mão não veio na igreja só para buscar uma bênção. Eles vieram na igreja para levar Jesus para casa. Aleluia, para levar Jesus para sua família, para levar Jesus para sempre. Oh, glórias ao nome de Jesus. Vamos ficar em pé neste momento. Eu gostaria muito de orar por todas as pessoas que querem fazer como Cornélio centurião fez. Eu sei que você que vê aqui na igreja é gente boa. Eu sei que você é gente boa, não precisa me dizer, né? Às vezes a gente fala, eu faço bem. Eu sei, claro que eu sei que você é gente boa, mas eu estou te convidando para outra coisa. Eu estou te convidando para ser mais do que gente boa. Eu estou te convidando para Jesus dominar a tua família, a tua vida, o teu futuro. Estou te convidando para Jesus te abençoar hoje e sempre. Estou te convidando para você ter paz, para que tenha um Jesus que resolve todos os problemas na minha e na sua vida. Eu quero muito orar por você. Quem quer esta oração? Eu quero te abençoar. Eu quero pedir que Deus, que este mesmo Jesus que esteve lá com aqueles homens, Jesus só curou, o outro, Jesus entrou na casa dele. Quantos querem isto? Que Jesus entre no seu coração, na sua vida, na sua casa. Eu quero orar por você. Quem quer essa bênção de Deus? A bênção de Deus morar na sua vida? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua família. Aleluia, temos a primeira pessoa que está aqui, glória a Deus. É diferente, irmãos, é diferente. É diferente só ser abençoado por Deus, não. Quando Deus domina, quando Deus toma conta da nossa vida, é diferente. Aleluia, a bênção para a tua família. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que coisa linda, eu estou vendo casais aqui. Coisa linda quando a gente vê um casal. Que coisa linda quando a gente vê um casal diante de Jesus, aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, vem para a nossa casa, vem para o nosso casamento. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não seja apenas como aquele centurião de Cafarnaum, que só olha para Deus para receber uma bênção. Seja, repito, como o centurião de Cesareia, que entende que é necessário ter Deus na vida. Glória a Deus. Estou vendo aqui mãe com filha, esposo com esposa. É isso que Deus quer fazer. Comece a falar com Deus, comece a dizer: Deus, eu não quero só a tua bênção, Senhor. Comece a falar com Jesus. Jesus, eu não quero só a tua bênção. Eu quero o Senhor para a minha vida. Eu não quero ser impedido pela minha tradição religiosa. Eu não quero dizer: mas a minha religião diz isto, minha religião diz aquele homem foi impedido que Jesus entrasse na casa dele, porque ele pensou na religião dos judeus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, não faça isto, não perca a oportunidade que Deus está dando para você. Um passo de fé, oh glória a Deus. Eu vou convidar o pastor Silvio para estar aqui, orando mais uma vez, orando por estas pessoas, para Deus te dar a bênção, e também o Jesus da bênção, para Deus mudar a sua vida, para Deus mudar de uma vez por todas a tua família, o teu lar ser um pedacinho do céu, teu casamento ser um pedacinho do céu, a tua casa ser um pedaço do céu. Oh, glória a Deus. Coisa linda ver os casais vindo, as famílias vindo. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Tome uma decisão, tome a decisão que tomou Cornélio. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Pastor Silvio, por favor, orando agora.
E a igreja orando, toda a igreja orando, irmãos, para que o milagre que aconteceu com Cornélio aconteça com cada família, com cada pessoa que está aqui à frente. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui neste lugar. O teu Espírito se move aqui neste lugar, meu Deus. O Senhor preparou essa noite para que nós ouvíssemos essa mensagem, essa palavra revelada, Senhor, para o nosso coração, algo do Senhor, do seu coração, Senhor. O teu amor, meu Deus, tem alcançado essa vida, essa família. Nós estamos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, envolvidos pelo teu Espírito Santo, que se revela, Senhor, que quer morar, que quer levar Jesus para essa casa, que quer mudar essa história dessa vida, Senhor. O Senhor sabe a necessidade dessa pessoa, o Senhor sabe, meu Deus, as dificuldades, os embates, ó Deus, as lutas que eles têm travado, Senhor. Ó meu Deus, age nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus. A tua palavra diz que o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado, Senhor. Uma porta se abre nessa noite, o Senhor está batendo na porta desse coração. Ó Deus, que esse visitante, que essa família abra o coração, meu Deus. Não perca essa oportunidade de levar Jesus para sua casa, assim como Cornélio, meu Deus, abriu a porta da sua casa e o teu Espírito entrou, ó Deus, e vidas foram salvas. Assim também nessa noite, esses passos, Senhor, que este homem, que essa mulher deu até aqui à frente, meu Deus, foram acompanhados pelo Senhor, foram um sinal de que assim como Cornélio abriu a porta, eles abriram a porta, Senhor. Aleluia. Ó Deus, entra nesse coração, muda a história dessa vida, dessa família, que hoje, que essa noite seja um marco nessa vida, o antes e o depois de Cristo, assim como a história de Cornélio mudou naquele dia, muda a história dessa vida, deste homem, dessa mulher, dessa família, desse jovem, dessa criança. Ó Deus, clamamos a Ti, em nome de Jesus. Toca agora, toca assim como o Senhor tocou em Cornélio, toca assim como o Senhor tocou na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Toca agora, Jesus, manifesta o Teu poder, revela-te, Senhor, a este homem, a essa família. Ó Deus, pelo poder do nome de Jesus nós oramos, e para a glória de Jesus.